A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que bom estarmos juntos novamente aqui no canal Palavra de Sabedoria. É o nosso espaço para reflexão dos ensinamentos de Jesus, para aprender um pouco mais da sua doutrina e crescer no conhecimento de Deus. Muitas pessoas nos acompanham desde o início das nossas postagens em agosto do ano passado. Ao longo desse trajeto todo, foram mais de 100 vídeos. Além disso, nós temos hoje mais de 40 shorts, que são essas pequenas postagens que iniciamos há pouco tempo atrás. E muitas coisas novas virão ainda no canal. Você pode acessar essas informações o tempo todo e saber um pouco mais dessa caminhada que nós fizemos. Mas inscreva-se no canal, você que não se inscreveu ainda. Você que já se inscreveu, ative o sininho para receber as notificações de todas as novas postagens. E eu peço também para que você comente as coisas que nós conversamos aqui. Além disso, compartilhe o máximo com pessoas que você conhece e que também necessitam, como nós, das mensagens do Senhor. Hoje nós vamos ler juntos o livro dos Atos dos Apóstolos. Você pode pegar aí na sua Bíblia o capítulo 2. Vamos ler os versículos 22 e 23 e depois pulamos para os versículos de 36 a 39. Pega aí Atos 2. Vamos ler o versículo 22 e 23 e um pouco mais para frente, de 36 a 39. E ali está escrito assim: Israelitas, ouvi essas palavras. Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós, com milagres, prodígios e sinais que Deus por ele realizou no meio de vós. Como vós mesmos sabeis, depois de ter sido entregue, segundo o determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de ímpios. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o constituiu Cristo e Senhor. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo de seu coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor, nosso Deus. Essas são para nós palavras do Senhor, meu irmão. E veja bem que esse trecho do livro dos Atos dos Apóstolos é parte daquele primeiro discurso de São Pedro, logo após a extraordinária manifestação do Espírito Santo em Pentecostes. E essa pregação expressa todo o ardor e intrepidez que ostentavam os apóstolos ao serem investidos com a força do alto. Eu repito com muita frequência que antes desse maravilhoso derramamento do Espírito Santo, esses homens frágeis estavam acovardados, encerrados lá no cenáculo, com indiscutível medo dos judeus e até dos romanos, que poderiam impor-lhes a mesma morte que foi infringida a Jesus, o seu mestre. Imagine, gente, o estado emocional e psicológico desses homens, o instinto de preservação e de sobrevivência, que falava forte aos corações deles. Mas, ao mesmo tempo, o som da voz do Mestre, ecoando em suas consciências com tantos ensinamentos que foram transmitidos a eles ao longo de sua vida pública. E, finalmente, o testemunho gritante da sua ressurreição dos mortos, demonstrando a grandiosidade da mensagem
que eles deveriam propagar para todo mundo por ordem e missão que foi confiada pelo próprio Jesus. Veja que, naquele momento, antes de Pentecostes, a cabeça daqueles homens, os seus sentimentos e emoções deviam estar em parafuso. Mas no cenáculo, eles estavam à busca da graça de Deus para absorver e compreender todos os fatos e verdades que eles experimentaram ao longo dos anos com Jesus. Aquele período de retiro e oração fervorosa os fazia encarar o conjunto dos acontecimentos e provocava uma gigantesca ruptura com as suas crenças antigas, que eram fundamentadas no seu caráter e na sua compreensão, para que pudessem, depois de perceber essa ruptura, nascer novamente em uma nova realidade, como nos explica esse texto. Eles sabiam que a religião judaica, que eles tanto estimavam, haviam os príncipes dos sacerdotes rejeitado o Messias. Eles induziram o povo a um julgamento injusto e odioso, por inveja e até por dureza de seus corações. Toda possível confiança que eles pudessem ter nesse sistema decadente e sequestrado pelo mal e pela impiedade, naquela situação, toda confiança caía por terra. Eles entendiam que entregar o Filho de Deus ao martírio, sendo assassinado pelos romanos pagãos, era um gesto supremo de rebeldia e ruptura de Israel com Deus, ou pelo menos daqueles líderes. Os apóstolos viram desmoronar as suas antigas crenças. E somente sob a condição de decepção que eles se encontravam, eles não tendo mais onde apoiar as suas esperanças, somente assim eles estavam prontos para o batismo no Espírito Santo e para depositar a sua total confiança somente em Deus, que não decepcionou ao enviar a força do alto, que os capacitou para o enfrentamento da tirania e do ódio e para encontrarem forças para anunciar de peito aberto aos israelitas a necessidade de conversão para a remissão dos pecados e para que recebessem também o dom do Espírito Santo. Nessa mensagem de hoje eu quero me dirigir a você, que está decepcionado com as realidades que nos cercam, com a desonestidade e a corrupção na vida pública, a injustiça e a improbidade nos tribunais, a violência e a disseminação da cultura de morte pelos meios de comunicação. Você que já se cansou de toda promiscuidade propalada de todas as formas e a perversidade que graça solta pelo mundo, de todas as ordens e também de todas as origens. Meu irmão, não é tempo mais de buscar somente na oração e no isolamento dos cenáculos que nós possamos encontrar, mas é tempo de clamar o derramamento do Espírito Santo, porque somente o prometido do Pai pode nos dar condições hoje para sermos fiéis e corajosos cristãos nesses tempos difíceis, como foram Pedro e os apóstolos. Se você ainda não fez a experiência de Pentecostes na sua vida, ouça bem, é hora de buscar, de suplicar, implorar, de abrir-se para a ação extraordinária de Deus na sua vida. Não dá mais para perder tempo. Jesus prometeu e cumpriu a promessa. E com certeza Ele não vai negar a você essa imensa e divina graça, sem a qual todo o nosso empenho, todos os nossos esforços são ineficazes ou de pouco valor. Mas se estivermos inspirados e impulsionados pelo Espírito Santo,
nós vamos produzir resultados extraordinários de conversão e santidade, além de nossas expectativas. Vamos pedir agora o Espírito Santo em oração. Jesus, nós pedimos o derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas, porque nós precisamos, Senhor. Não podemos ser arrogantes nem autossuficientes, a ponto de prescindir dessa magnífica graça, capaz de sobrepujar a nossa natureza humana, comunicando os dons sobrenaturais indispensáveis para o nosso apostolado e nossa ação missionária nos tempos de hoje. Não queremos ficar na superficialidade da vida da fé e precisamos, Senhor Jesus, da ação sobrenatural do Espírito Santo para testemunhá-lo em nossas famílias, nos ambientes de trabalho e na vida pública onde nós estivermos, em todas as condições e situações em que formos estabelecidos pela vossa graça. Faze-nos, Senhor, discípulos fortes e vigorosos, homens e mulheres destemidos e determinados a lutar pela transformação do mundo, para levar à conversão e ao arrependimento e à penitência a essa nossa sociedade afastada da verdade e da fé, anunciando o evangelho da paz e da salvação com a graça e o auxílio do Divino Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.